empatado, né? A gente tem Patrícia Vasconcelos já com a gente. Já está aí, Patrícia, muito obrigado aqui pela presença. Que bom vê-la aqui no Poder Expresso. Agradeço a gentileza sempre, a simpatia com a gente. Patrícia, uma semana das eleições, Patrícia. Agora a tensão aumenta, a gente chega a dar aquela respirada ali, porque serão 7 dias aí tensos, não, Patrícia? Muito tensos, Léo. 7 dias, a gente piscou, já é 5 de novembro, né? Mais de 40 milhões de eleitores americanos já votaram. A gente lembra que aqui nos Estados Unidos o voto, ele é manual, de papel, então muitas pessoas já enviaram as cédulas pelo correio ou depositaram em locais de votação que ficam na rua mesmo. Então esse é o processo que acontece por aqui. Dia 5 é o dia final das eleições, né? Aqui na capital americana, essa votação chamada de votação antecipada, Leonardo, começou na segunda-feira. O Donald Trump fez o último grande discurso dele, né, que é considerado o discurso final. No domingo, a gente esteve por lá em um comício, num lugar muito famoso chamado Madison Square Garden, em Nova York. Ele falou por cerca de 1h30 e foi considerado o discurso final. Hoje, lá em Palm Beach, também na Flórida, ele falou com os jornalistas. Eu estou aqui na Casa Branca e a poucos metros daqui, eu estou indo para esse outro lugar daqui a pouquinho, depois de entrar aqui ao vivo com vocês, na Elipse, na área de uma parte que fica aqui atrás da Casa Branca, num gramado. A Kamala Harris vai fazer o discurso final dela de encerramento do Partido Democrata. Ela vai subir no palco por volta das 9 horas da noite, pelo horário daqui. Isso vai ser mais ou menos 10 horas da noite, pelo horário aí de Brasília, Leonardo. E em relação aos números, uma nova pesquisa que foi divulgada hoje pela Reuters e pelo Instituto Ipsos mostra que a diferença entre os dois, isso no cenário nacional, diminuiu ainda mais. É uma diferença de apenas 1 ponto percentual. Eles seguem tecnicamente empatados. E esse levantamento, Leonardo, mostra que Trump avançou entre o eleitorado homem latino. Então, os homens latinos têm uma proporção maior desse eleitorado de homens latinos que falaram, segundo esse levantamento, que vão votar em Donald Trump, e a vantagem de Kamala subiu também, segundo essa pesquisa, entre as mulheres brancas, Leonardo. Mas aí, Patrícia, só para ficar claro aqui para mim, esse resultado anterior, a Kamala estava melhor posicionada, como é que foi a diferença? Ela estava melhor posicionada, ainda dentro da margem de erro, mas estava melhor posicionada 2 ou 3 pontos percentuais, e agora essa diferença caiu para 1 ponto percentual. Ela está 1 ponto à frente do Donald Trump. Agora, a gente sabe que as pesquisas nacionais não demonstram a realidade do que acontece, né, no dia da contagem dos votos, porque a contagem, isso a gente sempre fala aqui para lembrar quem nos assiste, né, no Poder Expresso, é diferente do que acontece no Brasil. Vence o candidato que tiver não do maior número absoluto de votos, mas a maior soma do número de delegados. Cada estado americano tem um número específico de delegados, então quem vence no estado X leva todos aqueles delegados. Em 6 estados, pelo menos, essa disputa está muito acirrada. Então, né, nessa reta final, tanto a campanha democrata quanto a campanha republicana, as duas campanhas intensificaram as campanhas, né, o corpo a corpo, nesses locais onde a disputa está realmente muito, muito, muito acirrada, Leonardo. Então, hoje a notícia é o discurso da Kamala Harris, o discurso final. Ela escolheu fazer esse discurso aqui na capital Washington, nesse lugar que eu te disse que fica aqui atrás da Casa Branca, a Elipse, que foi onde o Donald Trump fez aquele discurso em janeiro de 2021, no dia 6 de janeiro, quando um grande grupo invadiu o Capitólio. Então, a campanha democrata quer passar uma mensagem com esse local escolhido pela Câmara também, colocando, né, a vice-presidente naquele mesmo lugar onde o ex-presidente americano, o republicano, discursou naquele dia 6 de janeiro, Leonardo. Patrícia, só mais uma questão aqui, e aí eu sei que você está em deslocamento, mas essa questão das urnas, essas urnas queimadas, né, a gente sabe que é um estado que deve eleger a Câmara, mas de qualquer forma, aqui no Brasil vem sempre, pelo menos a parte aqui
né, da direita que apoia o Trump mostra que é um indício de que você pode ter um sistema eleitoral mais frágil. Se sabe, por exemplo, o Eric vem falando isso já há umas 3 semanas, dizendo, olha, independentemente do resultado, o Trump vai dizer que ganhou as eleições. Enfim, como é que essa imagem que a gente está colocando no ar agora, Patrícia, repercute nos Estados Unidos, ou ela não tem tanto, ou não é tão importante essas duas urnas? Como funciona isso? O que aconteceu é relevante, não teve uma repercussão gigantesca. Essa é a leitura que eu faço do que aconteceu nesses 2 estados. Washington, não a capital aqui, mas na costa oeste, o estado de Washington, e a outra urna que as cédulas foram queimadas foi em Oregon. O FBI está investigando o caso e as autoridades locais, tanto de Washington como de Oregon, falaram que os eleitores que depositaram as cédulas naquelas urnas, eles poderão votar de novo. Então, essa é a informação, que isso não vai atrapalhar o sistema eleitoral. Não há possibilidade ou cogitação, isso é uma questão bipartidária aqui, né, de confiar muito no sistema que eles têm, que é o voto manual, o voto em papel, né? A gente sabe que no Brasil a gente já há muito tempo usa as urnas eletrônicas, um sistema considerado muito seguro. Aqui é assim já há bastante tempo, enfim, o que aconteceu aí, o FBI está investigando, se não é levado a sério, não é levado a sério, tanto que o FBI, que é a Polícia Federal Americana, está investigando o caso, né, Leonardo? Testemunhas contaram à polícia que viram 2 aparatos que estavam próximos a esses locais, como se fossem caixas de correio, como antigamente tinham na rua, que é o que a gente ia colocar a carta e hoje a gente vai no correio, mas antigamente tinha, né, na rua aquelas caixas para a gente depositar a correspondência. É mais ou menos esse mesmo processo aqui, então o eleitor pode ir nesses locais e depositar, né, o voto. Agora, é uma imagem que repercute muito internacionalmente, né, e que as autoridades daqui levam muito a sério, Leonardo. Muito bem, Patrícia Vasconcelos, muito obrigado aqui pela presença com a gente. Agora, sabe-se, mais uma vez, tem uma semana aí para as eleições, a gente vai ficar no pé de Patrícia aqui para quando ela conseguir entrar no Poder Expresso, ela entrar no Poder Expresso. Agradeço por hoje, Patrícia, pela gentileza mais uma vez. Forte abraço.